Pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo aqui do canal com a minha narração, né? Aqui é o ADM da Rede Esportes Brasil. E a ideia aqui do canal vai ser trazer alguns vídeos falando tanto do configurador, que como vocês podem ver aí nos vídeos anteriores do canal, tem vários vídeos do configurador, dos modelos da marca, mostrando o preço do configurador, o que são os opcionais e tudo mais, porque isso é uma característica da Porsche, né? A disponibilidade de opcionais e a quantidade de configurações que você pode montar de acordo com o seu gosto, né? Então, a ideia aqui do canal não é só comentar o configurador, mas os preços, a evolução dos opcionais que são disponíveis, porque tudo isso vai impactar as unidades que forem chegando para o Brasil, né? E também dar uma contextualizada, porque como eu acompanho e faço registro das unidades aqui do Brasil, dá para ter uma contextualizada melhor em relação ao mercado brasileiro, né? Então, no início aqui, a gente vai começar o configurador com um carrinha básico mesmo, que o preço sugerido, como vocês podem ver aí na tela, é de R$ 868 mil. A gente lembra que no início da geração 992, porque essa geração do vídeo já é facelift, né? A 992.2. Na geração 992.1, o preço inicial estava na casa dos R$ 500 mil, né? Que é um preço assustador se a gente for ver hoje. Você completava de opcionais o 992 e dificilmente ele chegaria nesse valor, né? Um spec full naquela época. Mas são outros tempos, teve pandemia, choque de oferta, excesso de demanda também. Então tudo isso implica no aumento de preços. Mas ainda assim, isso é um debate que eu posso trazer em outro vídeo. Dizem que a Poste do Brasil tem uma excelente precificação dos carros em relação ao mercado exterior e geralmente aqui é mais barato, olhando apenas em termos monetários, né, aqui é mais barato do que propriamente o preço do 992 nos mercados lá fora, né, em outras moedas. Então, são cenas dos próximos capítulos que eu posso trazer aqui no canal. Um outro aviso é que eu gosto de falar muito e não necessariamente eu falo rápido. Então, os vídeos, não só esses como os próximos, serão longos, mas aí vocês podem colocar na velocidade maior, né, 1.5 ou até mais, que fica mais fácil de vocês escutarem e visualizarem o vídeo. Mas bora para o configurador, né? Como eu falei, o preço base é R$ 868 mil. É um adendo interessante, se vocês olharem os vídeos passados do canal e olhar o vídeo de hoje, é que no configurador brasileiro, assim como o configurador lá de fora, a seção que define o nome das cores veio com um nome bem interessante, né? Contrastes aqui, o configurador americano também, coloquei na tela. Contrastes, shades, que são tons, dreams, sonhos, legends, lendas, né? Eu achei interessante essa nomenclatura porque isso acaba direcionando a demanda, né? Isso aí é um tema muito interessante que trata de economia comportamental. Se você disponibiliza para o cliente uma cesta de produtos que tem uma determinada nomenclatura e outras, ou essa mesma cesta de produtos com outra determinada nomenclatura, só que uma das duas nomenclaturas, ela gera gatilho, digamos assim, para o consumidor, acaba que a venda fica mais efetiva, né? Então, isso aí é uma estratégia do marketing da Post para poder direcionar a demanda para cada cor que eles querem devidamente ofertar ou vender, né? Já que tem cores com as cores lendas são cores opcionais. Por isso uma palavra tão forte, né? Você vê como lenda é algo que vai envelhecer bem ou algo que é clássico, algo que pode ser que saia da oferta. Então você consegue direcionar o consumidor das cores que são sem custo para uma cor que tem custo, né? Então isso aí trata-se de economia comportamental e é bem interessante. Mas para quem não entende assim muito do assunto, e até para quem entende, é muito engraçado, né? Essa nomenclatura aí, cores, contrastes, tons, sonhos, lendas. E as definições também, né? Que eles colocam para contrastes. Cores clássicas e atemporais criam máximo contraste. Aí são as cores de entrada, né? O branco sólido, básico,
e o preto sólido básico também. Aí a gente vem para a seção tons, que eles definem como não sutis, que permite a personalização moderna, um texto até paia, né? Digamos assim. Mas aqui eu já venho um adendo, né? Os contrastes, que são as cores básicas de entrada, são cores sólidas, tanto branco como preto, e elas não têm custo. Os tons, eles já começam as cores metálicas e também sem custos. Então aqui vai uma dica, né? Você for configurar seu 992 aí, por favor, não configurem com preto sólido, porque o preto jet metálico é uma cor metálica muito mais bonita e não tem custo adicional. O branco, ok, né? Porque o branco, a Porsche não oferece mais o branco metálico. Aí a única opção é o branco sólido, mas no preto, por favor, configure com preto jet, porque além de ser metálico, ele tem uma pigmentação roxa que fica espetacular no sol, é muito diferenciada. Vale a pena investir no preto jet. Investir nem seria investir, né? Porque é uma cor sem custo, então não deixem essa oportunidade passar. Aí a marca também ofereceu o cinza vanádio, que é a cor de lançamento do Spider RS, e na minha visão é uma cor que vai envelhecer muito bem e vai também destacar as linhas do 992, né? Porque ela já destaca o Spider RS com todas aquelas linhas mais graves por conta da aerodinâmica. Imagina no 992, que tem esse caimento coupé, linhas sutis. A depender da roda e interior que for configurado, o spec vai ficar muito clássico. Então vale a pena investir no cinza vanádio, até porque é uma cor nova. E quem queria configurar no finalzinho da geração 992.1 e não conseguiu, agora pode configurar no 992.2, né? Porque o Spider RS coexistiu no configurador com a geração 992.1. Então, a cor chegou a ser ofertada nas últimas unidades aí e também na linha 718. Continuando, tem o clássico GT Silver Metallic, prata GT, né? Cinza gelo, a cor nova também que surgiu aí na 992.1. É uma cor também que está envelhecendo muito bem e o brilho dela destaca também as linhas do carro. Então é uma cor que eu também recomendaria. Aqui vem para os sonhos, mas nem tanto sonho assim, porque quem me conhece sabe que eu não gosto do Guards Red. Mas quer queira ou quer não, é a cor clássica da marca, né? Desde os primeiros anos de 1911, lá de 1970, a marca já oferece, né, esse tom de vermelho. Mas aí, como não tem custo, eu recomendo fortemente que vocês vão no vermelho carmine, que é um tom de vermelho escuro, muito lindo. O vermelho guardas é um tom de vermelho aberto, meio apagado, eu acho sem graça. E aqui as duas novas cores, né? E também uma bola dentro aí para Porsche, porque duas cores novas, diferente da geração 992.1, onde as cores novas como cinza gelo metálico eram a cor opcional composto, já que era uma cor metálica. Aqui, tanto o Cartagena Yellow como o Logano Blue são cores novas e estão sem custo no configurador, então é excelente para estimular a demanda e também, na minha visão, como esse tom de amarelo é um tom de amarelo pastel e o azul Lugano é um tom de azul não tão forte nem metálico como o Gentian Blue, nem tão aberto como era o Shark Blue, que na minha visão era feio. Então, o tom de azul equilibrado que assim como o Cartagena Yellow, que é um tom pastel, favorece muito, né, specs que sejam montados com um viés clássico. É o clássico Gentian Blue, todos vocês conhecem, um azul escuro metálico muito unido. E por fim os lendas, né, que aí já começam os opcionais de verdade, porque os opcionais de custo, né, R$ 28.670. Aí tem o verde Shade Green, que foi uma cor lançada no Porsche 911 Dakar, geração 992.1. O clássico Crayon, tom de cinza aberto, que fez muito sucesso na geração 991.2, especialmente na linha GTS, que se eu não me engano foi seu spec de lançamento. E aqui no Brasil, os GTS de 991.2 que a gente tem, boa parte das unidades foi exatamente configurada
no chalk, né? Por ser uma cor tão clássica. Crayon ou chalk, né? Chalk se chama a cor crayon no inglês, porque crayon vem do alemão. E por fim, o Slate Grey Neo, que é uma cor nova que a marca também está disponibilizando, só que é uma cor nova com custo, né? Só que aí mora justamente a minha crítica, porque cores realmente novas, que são o Lugano Blue e o Amarelo Cartagena, a marca oferece como sem custo. E uma cor Neo, que é simplesmente uma repaginação de uma cor antiga, a marca oferece como opcional com custo, igual foi na cor Rubstar Neo, que foi oferecida na geração 992.1 e não está mais no configurador. Acredito por conta do baixo volume de vendas, né? Aqui mesmo no Brasil, vieram apenas uma unidade ou outra de 911, o grande volume mesmo, que nem é tão grande assim, acho que não passa de 10 unidades, foram de 718, né, com a cor Rubstar nela. Então, para mim, eu acho muito sem sentido e passa uma sensação de preguiça da marca em criar novas cores, porque ao criar as cores nela, ela não está tendo o trabalho de brincar lá, brincar, digamos assim, brincar, né? De criar uma cor nova. Ela só está pegando uma cor antiga que ela já criou há muito tempo, altera um pouquinho um tom e lança ela com uma cor neo. Eu acho isso muito fraco para uma marca como a Porsche, né? Por fim, a gente tem o programa Paint to Sample, né? Que, traduzindo para o português, seria a cor a escolher ou a eleger. E aí o seu custo é de módicos R$ 80.000, né? Então aí no programa Paint to Sample, um programa clássico da marca, surgiu ali na... Não que surgiu no 997, mas ficou devidamente eh, definido e explicado aos clientes o que era na geração 997, né? Apesar das pouca quantidade de unidades vendidas, mas desde o início a marca tinha pedidos especiais do Wunderwund ou Sonderwund, né? Como para que vocês possam entender. Então, naquela época não tinha um programa específico para cores definido, tudo era ou pro Wunderwund, que era um pedido especial, ou pro Exclusive Manufacture, né? Então, o programa Pentium sempre, como praticamente todos vocês conhecem hoje, é o programa de cores especiais da marca e tem todas essas opções de cores, seja em tons metálicos ou não metálicos, né? É uma oferta bem grande aí de cores. Mas aí surge uma questão, né? Para um carro que tem arredondando para baixo, né? Para ficar mais fácil a conta, já que aqui a gente está com o opcional configurado. Deixa eu remover. Pronto, 868.000, o preço base. Se a gente arredonda para 800.000, o programa Paint to Sample ele é 80.000. Então, o que é que a gente vai ter de proporção do opcional em relação ao preço do carro? Vamos ter aí 10% do valor do carro, arredondando para baixo, como eu falei, para 800.000. 10% do valor gasto no carro em opcionais vai ser só para a cor. Então, acho completamente irracional você vai configurar um modelo que é básico, para começar daí. Um modelo que é básico, você poderia transformar em um modelo mais completo com outros opcionais, aí você gasta 10% do valor do carro somente na cor. Eu acho irracional, porque esse dinheiro poderia ser melhor investido em outros opcionais, né? Como o pacote Sport Design, apetrechos em carbono, interior em couro total. Então fica aí o questionamento, né? Será que vale a pena gastar 10% do valor do carro somente na cor? Tudo bem que a cor é algo predominante na carroceria do carro, né? Mas mesmo para mim não sendo a cesta de cores ideal que está sendo ofertada no configurador sem entrar no programa PTS, eu acredito que essas cores que estão aqui disponíveis sejam suficientes para suprir a demanda dos consumidores que vão vir a configurar os carros, né?
Então, vamos para as rodas, né? E antes de passar para as rodas, é bom mencionar também que a cota PTS não é para todo mundo, né? PTS é um programa e por ser um programa, necessariamente ele é limitado, então você tem que ter cota. Também tem a margem do concessionário que porque esses preços que estão aqui no configurador geralmente são sugeridos, né? Tudo bem que os opcionais não iam variar o preço, mas programas, como é o Paint to Simple, por serem algo mais exclusivo e tem toda uma questão monetária por trás da exclusividade, então pode ser que o Paint to Simple seja mais caro na hora de configurar na loja, né? Além de não ser qualquer um que vai poder ter acesso ao programa Paint to Simple, vai depender da cota que a pessoa possuir. Aqui na seção das rodas, acredito que será a minha principal crítica para a geração 992.2. Tirando as rodas clássicas carreira de 20 e 21 polegadas, 20 na dianteira e 21 na traseira, que custam aí R$ 8.000, e as RS Spider, clássicas também da geração 992.1, que aqui já custam R$ 13.000, e eu acho inconcebível, porque comparando apenas essas duas rodas da geração 992.1, a, a roda clássica do Carreira é muito mais bonita do que a RS Spider, né? A roda mais feia acaba sendo mais cara. Tirando essas rodas que já são bem conhecidas pelo mercado, todas as rodas novas da geração 992.2, na minha visão, são feias. Além de feias, muito próximas umas das outras, em termos de design, né? Talvez essa roda exclusiva do Carreira, exclusive design, né, do Carreira, seja menos feia a depender da configuração que você fizer, mas ainda assim passa muito uma imagem de roda aftermarket chinesinha, né? Porque o design é muito feio. E é outra coisa aqui que eu acho completamente desnecessário, né? Pelo preço aí de R$ 45.000, um opcional que certamente foi herdado lá do Porsche Taycan, né? Que são as rodas com esse acabamento em fibra de carbono. Eu sou muito conservador assim em relação ao uso de fibra de carbono no carro e ainda mais nas rodas, né? Que é uma é uma superfície de muito contato com não diretamente com o solo, mas muito próximo da região do solo e acaba levando pedregulhos e tudo mais, é uma área de contato com impacto, né? De várias sujeiras e tudo mais, então acaba que vai ser muito danificada, né? Certamente, algumas pessoas que configurarem com essa roda, não sei se já existe isso nos Taycan, é, serão indicados a colocar em PPF, né? Para não estragar o carbono, porque a gente lembra que o carbono, apesar de rígido, ele é frágil, né, para impactos. Então fica aí a minha crítica, né, para a seção de rodas, que todas as rodas novas eu não gostei. A roda de carreira S e a roda exclusiva da carreira, né? Como minha pegada é mais uma pegada de spec clássico, eu vou colocar as rodas clássicas. Mas quem quer uma pegada de um spec mais esportivo, eu acredito que essa nova roda vem atender essa demanda, porque o design dela é muito, lembra um pouco, né? A roda do GT3 992. Deixa eu só pegar a imagem aqui para colocar lado a lado para vocês verem um comparativo. Pronto. Quer queira, quer não, a linha é levemente inspirada, né? No, na roda do GT3 992. Claro que não é igual, mas nitidamente tem uma inspiração aí, né? Então, se essa roda vier no preto, que é um dos opcionais que a marca disponibiliza, que é a pintura das rodas, ela fica com uma pegada mais esportiva, né? Para mim, a grande perda mesmo, eu que naturalmente gosto das rodas básicas,
eram as rodas básicas do 992.1. Inclusive, a gente tem algumas unidades aqui no Brasil, tanto de carreira GTS como de targa GTS também, que são carros que vêm com a roda em fibra de carbono, não, perdão, com cubo rápido. É, muita gente critica porque foi removida a roda de cubo rápido para colocar uma roda que não tem cubo rápido, mas na minha visão, as rodas básicas que a gente tinha na geração 992.1 eram muito lindas. Nem se compara com esse novo design de roda atual, né? Fará muita falta, pelo menos para mim. Eu acredito que casaria muito bem com a geração 992.2, né? Essa roda anterior. Mas nada que não seja impossível, né? De você pegar o part number dessa roda básica da geração 992.1 e encomendar na concessionária mais próxima e colocar essas rodas no 992.2, né? Acredito que daria um belo visual, além de trazer um aspecto mais clássico, né? Porque você está intercambiando peças da geração anterior com a geração atual, né? Então, vou ver falado, eu vou deixar essa ordem aí. Aqui as opções de cores, que vocês podem pintar as rodas de fábrica, mas eu não recomendo porque eu acho muito caro, né? R$ 9.000 para poder mudar a cor e não é de todas as rodas. Na arte já dá para adiantar ele qual roda está se tratando. É opcional que está na casa dos R$ 9.000. Perdão. E o único que terá uma certa dificuldade, então acho que vale a pena trazer de série no carro é esse acabamento, né? Em preto outubrinho com a frente da roda polida, que eu chamo de diamantado, né? Uma espécie de diamantado. Mas de resto, em preto, preto fosco e preto metálico, que eu acho desnecessário uma roda em preto metálico, você pode configurar depois, né, nas customizadoras que tem por aí no Brasil. A grande perda aqui nas rodas coloridas, que era um opcional clássico para essas rodas que eu configuro ele, é que antigamente a gente tinha a opção de pintar essas rodas em aurum, que é como a Porsche chama de dourado, né? O acabamento dourado que essas rodas tinham era bem especial. Aurum era apenas a forma de definir o dourado, né? Mas o nome específico mesmo era Satin Aurum, porque Satin, como está aqui também, Satin Black, é para definir a cor fosca, né? Então, para quem não lembra bem dessa roda no acabamento Satin Aurum, aqui vai um exemplo, né? Esse carreirinha aí, Gentian Blue, com a roda em Satin Aurum, fica muito linda, né? E era uma roda que combinava muito bem, tanto com preto, um verde também, a Venturini Green, que era ofertada na geração 992.1, caía super bem com essa roda no acabamento em satin aurum. Preto jet também nem se fala, né? No sol assim, um preto com um pigmento roxo, e essas rodas casam muito bem. Infelizmente foi descontinuado, né? E os clássicos acessórios de rodas que aqui vem apenas o Porsche Crest, né? Que é o emblema da Porsche pintado. Eu acho também um opcional caro, né? Eu acho muito interessante ele ser pintado ao invés de ser sem cor, como vem nas rodas. Mas pelo preço, eu acho que não vale a pena, né? Se essa superfície da roda que você configurar for uma superfície plana e o emblema não seja é, em alto relevo, acho mais fácil você comprar um adesivo aí, né? Ou fabricar e colar nas rodas ali colorido do que pagar R$ 1.200 para pintar isso. Lógico que o cliente desse tipo de carro, ele não, ele naturalmente é propenso a consumir bens que têm um preço elevado, diferente da grande maioria da população, mas se você parar para pensar friamente de forma racional, é meio ilógico, né? Pagar 1.300, R$ 1.200 em uma profissional para pintar os emblemas das rodas.
Aqui no interior, a gente tem as clássicas, a opção básica, né? Interior padrão em preto, com os assentos em cor ou não. E aí vem o diferencial dos bancos também. Por favor, você que configurar seu 992.2, não utilize esses bancos. Apesar de ter uma opção em que esses bancos têm mais de quatro vias, é um banco que passa uma sensação de spec mal montado, porque é um banco que ele, além de ter menos vias do que o máximo que a Porsche oferta no outro banco, as abas laterais do banco são menos volumosas do que se comparado com o outro modelo, né? Então acaba que uma pegada mais esportiva de condução, que inevitavelmente vai ocorrer nesse tipo de carro, você fica com menos aconchego, digamos assim, você fica menos preso no banco, né? Porque as abas laterais são menos avantajadas. Outra crítica também é o interior básico em soft touch, que não vai aparecer muito aqui no configurador, é que é como o nome já diz, é um interior que não possui couro. Então você está pagando R$ 800 mil de preço base, vai encostar nos 1 milhão de reais aí com opcionais, e um 911 que não tem o painel e as portas em couro, ou pacote de couro estendida, soa muito displicência ou pobreza no spec, né? Porque é muito feio. Tudo bem que no Carreira T de série ele não vem com o pacote couro total, mas ali é outra proposta, né? Ali o objetivo é reduzir o peso do carro, o que não impede de você montar um carreirinha nessa proposta, né, de reduzir peso, mas na média, que não é a demanda desse tipo de carro, por favor, configure o interior em couro, porque é muito feio você ver um 992 com um painel em soft touch. Só para vocês terem uma noção de como é o interior soft touch, eis aqui um exemplo, né? Você não vê costura nenhuma no painel, e se você dá um zoom aqui, vejam só como é o acabamento do painel, que é o mesmo acabamento que se estende para as portas. Feio, duro e naturalmente ele reflete muito calor, né? Então, para nós que moramos no Brasil, que é um país tropical, não vale a pena, né? Configurar 900 anos com esse tipo de interior aqui. Aqui a gente tem a nova opção de interior que não tinha na geração 992.1, que é o interior parcial, né? Bicolor em preto e chalk bege, que eu achei bonito, né? Gosto muito de interiores em tom claro, mas o que eu não gostei muito foi esse tom bicolor dos bancos, né? Geralmente eu gosto da parte superior, como a gente vai ver mais pra frente, a parte superior em um tom e a parte inferior outro tom, né? Que eles quiseram mesclar os tons nos bancos. Aí aqui de fato a gente vem para o interior full leather, né? Que é em couro total. E a clássica distinção desse interior são as costuras no painel, né? Que aí já dá para ver notadamente que o painel é em couro, porque o couro tá ali costurado e tal. E esse sim é um interior bem configurado. Nessa foto aqui vocês vão poder ver melhor. Olha aí as costuras. A linha que define a costura do couro no painel do carro é a mesma linha que vai ter na parte superior das portas também, quando você quiser identificar. Ele é full preto, tem a opção com costura contrastante, que é a costura em giz. No configurador não dá para ver muito, mas é o mesmo exemplo da foto que eu usei anteriormente. Costura giz aí. Aqui no canto dá para ver um contraste melhor, né? Interior full bordô, que é o interior que eu menos gosto, porque o excesso de vermelho no sua vista é um interior cansativo. E no painel, como eu falei, a gente mora num país tropical, tem muito sol e tal. Ele reflete muito, acaba que você tem perda da acuidade visual na condução, porque
o painel está sendo refletido no tom vermelho no para-brisa, né? Ele também tem a opção da costura em crayon. Ambos custam R$ 30.000, né? E também tem essa nova opção de interior, que é o azul noite escura, que lembra o interior azul grafite, que por conta do nome ser diferente, eu acredito que seja diferente também o tom do azul que é utilizado, né? Já que, como mudou o nome, certamente o tom do azul também foi alterado para o interior. Mas eu gostava bastante do interior Graphite Blue, principalmente com a costura em giz, né? Que eu acho que dava um acabamento bem especial aí para o interior. A partir daqui a gente já passa para um nível de preço mais elevado para os interiores, porque aí a gente está se tratando de interiores em tons bicolores, que como eu falei anteriormente, eu gosto do interior com a parte superior em um tom e a parte inferior em outro tom. Só para terminar aqui o comentário sobre o interior azul, aqui a gente tem o interior azul grafite com as costuras em crayon. Eu acredito que esse azul noite escura, até pela cor que está aqui no configurador, talvez seja um tom de azul mais escuro, né, do que o do azul grafite. Aí a gente vai para o couro dois tons preto e bege, como eu falei aqui em cima, no chalk bege. O preto e bege giz, que é a mesma coisa, né? Só que aqui a gente não tem o couro total e aqui a gente tem, como eu falei anteriormente, soa estranho aos meus olhos o interior, a parte inferior do interior não ser completamente em choque e ter esse contraste aqui, mas pessoalmente pode ser que minha opinião mude, né? Outro interior também é o cinza ardose crayon, aí muda somente a parte inferior e as costas do banco, né? Que em vez de ser preto, como mostrei, agora é cinza ardose, né? Então o contraste menor acho que fica mais agradável, pelo menos aos meus olhos. O interior cinza ardose crayon do que o preto e o bege giz, né? Porque aqui o contraste é menor. Eu havia falado que eu não gosto do interior por Bordeaux, mas o interior preto com vermelho borgonha, não é Bordeaux, é vermelho borgonha, ele é mais aceitável aos olhos, porque parte do painel e a parte superior das portas são em preto, então acaba que a- é eliminada aquela questão do reflexo no painel e fica um spec clássico se você for configurar esse interior que combina muito bem com as cores preta, a cor branca também, e até mesmo prata. Se você quer uma pegada mais clássica, configurar esse interior com a cor preta no exterior fica bem. E aqui novamente mais uma dúvida, né, que não é perceptível pelo configurador. A gente tem o vermelho borgonha e o vermelho bordeaux. Aparentemente o vermelho borgonha ele é levemente mais escuro, né, que o vermelho bordeaux, mas aí só pessoalmente para poder ter essa distinção e é uma dica que eu dou para você que vai configurar seu 992. Vale a pena você ir na loja, porque na loja eles têm um estoque de exemplares físicos, né? Do interior, do acabamento do interior, então é muito mais interessante, até mesmo das cores. Então, para não haver dúvida de você encomendar uma coisa e quando ver pessoalmente ela ser outra, vá na loja que você consegue ter o contato visual com aquele opcional que você está configurando. E por fim, o interior azul noite escura e crayon, que para mim, mesmo com aquela questão do banco bicolor, é o melhor interior desses de entrada, entre aspas, digamos assim, porque agora a gente vai para um nível superior de opção de interior, que é o interior em couro clube, que é um couro de acabamento mais refinado.
Primeiro tem esse couro clube preto basalto, que para mim é sem sentido, porque tudo bem que tem toda a questão do couro, ser um acabamento melhor, mas no mundo real, na prática, o interior em couro normal que a Porsche já oferece todo preto já supre a demanda desse interior em couro clube, né? Aí aqui o que ele diz? Couro clube é um grau de couro napa novo e de luxo. Aí aqui a gente tem um diferencial, né? Na hora que você quiser identificar, quando estiver vendo um poste pessoalmente, se ele tem esse couro clube ou não. Uma costura cruzada adicional na parte superior do painel de instrumentos e nos painéis das portas destaca a atenção aos detalhes. Então, diferente do tradicional painel full leather, o painel full leather com couro clube vai ter essa linha tracejada adicional. Olha aí a linha tracejada adicional, tanto no painel como também nas portas, né? Isso aí vai diferenciar se é um interior couro normal ou em couro clube. Aí o clássico couro clube marrom trufa, que também vai se diferenciar dos couros normais com essa costura diferenciada. E é um couro, uma cor de interior em couro que fez muito sucesso na geração 992.1. Desde a linha Carreira até a linha GTS e até mesmo nos Targas, foi um interior que vendeu muito bem, porque ele traz um toque refinado a mais, né, para o interior, além de ser voltado para um spec mais clássico. Então a gente tem várias unidades aí de Carreira, Carreira S, Carreira GTS, Carreira 4 GTS e o próprio Targa com o interior marrom, né? Aqui a gente perde a opção do interior couro cobre marrom trufa com as costuras em giz, porque aqui no configurador até então os que possuem a opção de ter a costura em giz são o interior preto, bordô e o azul noite. Mas aí na geração 992.1 a gente tinha a opção do interior couro clube com a costura couro clube marrom trufa com a costura giz, que foi o mais configurado. Pelo menos das unidades que eu tenho conhecimento com esse interior, a grande maioria tem a costura em giz, ao invés da costura no próprio tom de marrom, né? Aí esses interiores são 43 mil reais, praticamente 10 mil reais a mais do que esses interiores em couro bicolor, né? Por fim, a gente tem o interior mais caro de todos, que é o Couro Clube Preto e Cognac. O nome certo se pronuncia Cognac ao invés de Cognac. E aqui, necessariamente, ele tem que ser adicionado com essas duas opções. Pacote de acabamento das portas em couro, que é mais barato, e pacote de acabamento em couro para o painel de instrumentos e para as portas. O que seria esse pacote de acabamento de couro para o painel de instrumentos e para as portas? Basicamente é o que a gente chama de couro estendido, né? Porque o couro, além de ficar no painel e nas portas, ele vai se estender para o painel de instrumentos e para a parte inferior das portas. Se a gente clicar aqui na informação, a gente vai poder ver que o couro também vai ser adicionado ao painel de instrumentos do Sport Chrome, na lateral do painel e nessa seção inferior das portas, né? Como a gente pode ver aqui nessa foto. No interior em couro total aqui já é essa costura, mas nessa parte superior não. Eu naturalmente vou indicar a configuração em cor estendida, porque apesar de 8 mil reais de diferença, é um detalhe que vale a pena porque é muito triste você entrar no 911 Porsche marca premium e você vê que o carro tem acabamentos em soft touch visíveis. Então, podendo evitar isso, colocar couro o máximo possível que der, vale a pena, tanto para remover os acabamentos plásticos, como para remover o acabamento em couro total. Aí aqui também vai mais um adendo, né? Até para finalizar o vídeo e não ficar muito longo,
pelo menos nessas duas primeiras seções de roda, cor exterior e interior, esse interior também era ofertado na geração 992.1, só que não vinha com essa definição. Na geração 992.1, esse interior era classicamente conhecido como interior do Sport Classic. Se a gente for olhar aqui no 992.1, que ainda está disponível no configurador no modelo Turbo, esse mesmo interior, couro clube preto e com conhaque clássico, semi-anilina, ele também estava sendo ofertado no Turbo da geração passada. Preto clássico e semi-anilina clássico conhaque. Só que lá era o interior Heritage Design Classic. E ele também vinha com acabamento do centro dos bancos e no painel de porta em pepita. Agora não mais, né? Geração 992.2. Além de adicionar essa costura adicional no painel, já que é o couro clube, ele vai adicionar nessa costura aqui no painel. Ele perde a pepita. Só que era o que estava ocorrendo aqui lá fora. E aqui no Brasil também a gente tem unidades que naturalmente não vêm configurada com o interior, com o centro dos bancos e o painel das portas em pepita, mas aí isso é configurável, porque essas partes são removíveis, até mesmo no banco full bucket, que é conhecido aí como banco do 918, você pode remover aquela espuma central e trocar por uma espuma que seja no acabamento de pepita. Então, o interior, que até a geração 992.1 era conhecido como Heritage Design Classic e possuía pepita, agora é o interior. Não deixa de ser Heritage e passa a ser um interior couro clube preto e conhaque sem a pepita. Mas aí, como eu falei, não é impossível de você adicionar a pepita exterior, porque basta substituir, já que são peças encaixáveis e removíveis, a parte central dos bancos e da porta e colocar pepita se você quiser. O que vai dar um trabalho maior vai ser nas unidades que tiverem o resfriamento e o aquecimento dos bancos, né? Você substituir. Vale também lembrar que esse interior se parece com a outra opção de interior que tinha disponível no configurador da geração 992.1, que é esse interior em dois tons, que é uma opção também que deixou de ser ofertada na geração atual, né? Você configurar o interior Exclusive Manufacture. Antigamente o interior mais caro era o interior Heritage Design, que aí seria em preto e bege atacama, ele todo preto com a pepita, o preto sem a pepita também. O interior clube, couro clube, aí novamente era designado apenas para os interiores em marrom trufa. E aqui, como eu falei, tinha a opção das costuras chalk. Só que antes disso a gente tinha a opção do interior Exclusive Manufacture, que agora não é mais disponível na geração 992.2. E nas opções do Exclusive Manufacture tinha um interior parecido com o interior Kuro Club, que se a gente colocar aqui dois sons preto, a gente tem a opção do interior em vermelho, todas essas outras cores aí, vermelho bordeaux, corrida brown, e aqui o cognac. Então, era uma forma barata de você ter acesso ao interior em cognac. Então, o que era o interior em dois tons, configurado no painel preto, com o centro dos bancos em cognac, agora deixa de ser Exclusive Manufacture e agora vira o interior Couro Clube. Só que aí, o que era Couro Clube antes, no 992.1, quer dizer, o que é Couro Clube agora,
Antes, no 992.1, era o interior Heritage Design Classic com o acabamento em pepita. Aí voltando a essa opção de interior que eu havia falado, da geração 992.1, algumas unidades aqui do Brasil vieram com esse interior, especialmente os Targas, e era um interior muito bonito, seja no Targa, seja no Carreira também, algumas unidades, que ficam no spec super clássico, seja combinado com preto, com a Venturini Green, que era ofertado nessa geração, até mesmo com gente boa, mas o destaque aí fica para algumas unidades do Targa GTS 992.1 que vieram para o Brasil com esse interior e configurados com a cor exterior Aventurine Green, que ficou num spec bem clássico. Então acredito que esse interior aqui, apesar de ser o mais caro de todos, ainda é uma opção viável para quem quer um spec muito clássico e acima da média, né, dos specs que vão vir aí de carreira e tal. Então, como já deu 45 minutos de vídeo, pessoal, é, eu vou mostrar rapidamente aqui só a parte dos bancos. Aqui, como eu falei, os bancos básicos, aí ele só pode ser configurado com alguns exteriores em específico, mas aqui eu não vou tratar disso nesse vídeo, que é, na verdade, o banco básico, Esportivo Plus básico, né, que tem a aba maior e é o mais indicado, que tem apenas 4 vias. E o banco mais indicado de todos, que é o Esportivo Plus com 18 vias, que custa aí seus R$ 7.000, mas na minha visão é indispensável, né? Pela quantidade de memórias, ajustes, ele entrega muito pelo que é cobrado. E aqui a gente também tem a opcional do assento traseiro, que é de série. A gente lembra que no Brasil, por questão de regulação, custo de homologação também, tem todo um cenário contrário ao que a gente vê no exterior. Por exemplo, na geração 992.1 do Carrera T, lá fora, de série, o carro tinha câmbio manual e não tinha os bancos traseiros. Aqui no Brasil, por questão de homologação, de série, o Carrera T 992.1 brasileiro tinha o câmbio PDK e os bancos traseiros. Então aqui a gente tem os bancos traseiros de série e a opção do ventilação dos assentos dianteiros, né? Custa R$ 8.100 e é indispensável para o nosso caso brasileiro, que é, é um país tropical, né? Então, tirando apenas a região sul ali, o aquecimento dos bancos não é viável somente naquela região, mas para o resto do Brasil, que é tropical e quente, é indispensável a ventilação dos bancos dianteiros. Se a gente for olhar aqui no configurador americano, para finalizar o vídeo, está bem nítido aqui, ó, pelas fotos, que não tem o banco traseiro de série e os bancos traseiros são opcional sem custo. Aqui no Brasil não. O equipamento de série é o banco traseiro. Então, são algumas nuances aí que a gente tem no Brasil comparado com os mercados no exterior que eu vou ficar comentando nesses vídeos. Então, como já deu 48 minutos de vídeo aí só com essas quatro primeiras sessões, as outras sessões que são mais extensas e têm mais detalhes de opcionais eu vou deixar para o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Deixem um like, se inscrevam e sigam a gente lá no Instagram, @Rendesporte Brasil.